Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e hoje estou aqui para conversarmos sobre uma temática que está muito em voga, que é energia e eletromobilidade. Quem estará conosco hoje é o Renato Cavalcante, ele que é engenheiro eletricista e é especialista em soluções da Livoltec. A Livoltec, que é uma fabricante de inversores, baterias e outros produtos voltados para o segmento de energia. Renato, seja muito bem-vindo. Primeiramente, obrigado, Pedro, pela oportunidade, né, em estar aqui num podcast que é bem conhecido no segmento aí da energia solar, tá? E é isso, a gente trabalha com a parte de especialista na parte de soluções de segmentos em energia solar e também eletromobilidade. Então a gente está com um time bem focado na parte de produção de baterias, né, armazenamento de baterias. A gente fabrica desde o inversor on-grid até o inversor off-grid, então toda a solução completa a gente consegue fornecer. E junto a isso também seria tão interessante a gente entrar no mercado de eletromobilidade, que é como a gente já vem fazendo, já temos alguns cases de sucesso e também vamos ter produção própria dos nossos carregadores veiculares 100% aqui no Brasil. Legal. Nesse mundo aqui, energia, armazenamento, eletromobilidade, convertendo isso em nome de produtos, né? Eu imagino que a gente vai falar de inversores, de baterias e de carregadores elétricos, baterias de carros elétricos, por exemplo. Isso. A gente, começando aqui no segmento da energia solar, né? O nosso grupo, ele fabrica inversor de energia solar on-grid, monofásico, trifásico, seja para operar em 380 volts, 220 volts trifásico, para atender algumas regiões sul e sudeste, também como para usinas maiores, né, usinas centralizadas, como inversores aí que operam na classe de tensão de 800 volts. E além disso, também fabricamos inversores off-grid, inversores híbridos, né, que é a junção ali do on-grid com o off-grid, para atender uma demanda do mercado que já está sendo realidade, né? E também as baterias de lítio, né? Então nós temos baterias de lítio que pode fornecer 5 kWh de energia, temos baterias também que pode fornecer aproximadamente 8 kWh de energia, e isso somente uma bateria, né? Temos um inversor que ele se comporta, né? Ele consegue suportar uma conexão com até 5 baterias, então com um inversor apenas eu consigo compor um banco de aproximadamente aí 30 kWh de fornecimento de energia, né? Isso da parte aí, tanto a gente utilizando um inversor híbrido on-grid, quanto utilizando inversores off-grid também. E o interessante do inversor off-grid, né, da Livoltec, é que além dele ter a conexão com os painéis fotovoltaicos e a conexão com a bateria, ele tem uma conexão com a rede elétrica, se isso for disponível. A gente sabe que, em grandes casos, o off-grid ele é instalado em regiões remotas, mas também nós temos alguns clientes que querem ter um inversor off-grid com um sistema com banco de baterias e já tem presença da rede elétrica. O que acontece, né, se ele conectar a rede elétrica no inversor? O inversor vai injetar energia? O inversor não injeta energia de forma alguma na rede. Porém, ele pode utilizar a rede como um carregador para as baterias. Vamos supor uma situação que está de noite, não tem produção solar e a bateria descarregou. E ele quer recarregar essa bateria para usar em um momento oportuno, pode ser utilizado totalmente carregando diretamente da rede elétrica. Isso é uma das possibilidades, né, que a Livoltec traz aí para os nossos clientes. Legal. O que faz... Renato, aí eu fiquei com uma curiosidade aqui, né? Hoje, os inversores híbridos, eles estão homologados no Brasil, né? Sim. Isso foi uma vitória, né? Digamos assim. Isso. Mas eu me questiono, o inversor híbrido, ele não é um cara muito mais completo do que eu ter só um inversor on-grid ou um inversor off-grid? Por que alguém compraria um inversor apenas off-grid, por exemplo, sendo que agora o híbrido já está disponível e eu teria mais flexibilidade, Sim. digamos assim, usaria ele em condições diversas, né? A ideia da gente produzir o nosso inversor, digamos que híbrido off-grid, a ideia não foi pensar em excluir o inversor híbrido on-grid, mas numa situação que
o cliente pode utilizar ele como um carregador de baterias e tendo uma aquisição com um valor mais em conta comparado ao inversor híbrido on-grid, que ele é um componente, ele é um equipamento que ele tem um preço de aquisição um pouco mais elevado. Não é tão grande a diferença, mas inicialmente ele tem um valor de aquisição diferente. Mas a ideia é sempre estar atendendo o mercado ali, seja de qualquer forma. Então, foi desenvolvido esse equipamento para que nunca falte energia para aquele cliente. Então, assim, nosso inversor off-grid, ele consegue carregar a bateria com rede elétrica. E um outro ponto é que ele consegue também carregar as baterias através do gerador a diesel. Então, numa situação, numa área que não tem acesso à rede elétrica convencional, mas lá tem um produtor rural que tem um gerador a diesel conectado, ele pode utilizar também esse gerador a diesel para carregar a bateria e usar em um outro momento, se uma falha desse gerador a diesel, ou acabou o diesel desse gerador dele. Então, assim, ele é um produto que ele é bem flexível no quesito de usabilidade, entende? Legal. Então, eu não necessariamente só injeto energia na bateria por energia solar, por exemplo. Se tiver alguma condição noturna que eu precise ligar um gerador a diesel, é possível através desse equipamento. Exatamente. O nosso equipamento é possível fazer isso, tá? Isso tanto no off como no híbrido? Isso. Os dois eles fazem essa comutação, tá? Me mata uma curiosidade técnica aqui, né? No caso, se eu ligar um gerador diesel, ele gera ali uma corrente contínua ou alternada para entregar para a bateria? O gerador a diesel ele vai gerar onda sinusoidal pura em corrente alternada. Isso. O nosso inversor vai receber na entrada da CA e ele faz o fluxo inverso. Então ele faz a conversão do CA para o CC. Diferente do que acontece no grid, que ele converte do CC para o CA, o nosso equipamento ele é bidirecional, digamos assim. Eu fiz essa pergunta propositadamente porque o inversor híbrido, o convencional, é ele receber corrente contínua, né, do painel. Isso. Converte, na verdade não vai converter se estiver usando a modalidade off-grid, né? Ele vai receber corrente contínua, vai passar ali por um controlador de carga e vai alimentar a bateria. Mas nesse caso ele está recebendo corrente alternada, né? Bem interessante isso. Ele recebe corrente alternada e consegue. Isso é muito bom porque situações, a gente tem um case de sucesso que no interior da Bahia, um produtor lá, ele é bem distante, então não tem acesso à rede elétrica, ele tem um pequeno gerador, que hoje ele usa mais o sistema solar com banco de baterias que o próprio gerador. Mas já aconteceu casos de ele estar utilizando o gerador a diesel para alimentar as baterias e ele usar em outros momentos. Por que ele faz isso? Compensa carregar as baterias e depois descarregar? Para ele é interessante que não tem as oscilações de carga, como acontece no gerador. Nem sempre é questão de preço, né? Às vezes é a qualidade da energia. A qualidade de entrega de energia. Então, em ele poder carregar a bateria e descarregar de uma forma linear, para ele isso já vale muito, entendeu? Porque já teve muitos problemas com queima de equipamentos. Interessante. Entende? Então, para ele foi sensacional essa solução. Interessante. Então, temos aí inversores, né, que vão híbrido, off-grid, on-grid. Qual que está hoje a relação do mercado com inversores híbridos, por exemplo? É uma coisa que já se venceu as dúvidas de quem compra? Então, como a gente hoje fornece, a gente fornece diretamente para o cliente lá da ponta, né, o residencial. Então, tem um integrador ali que está no meio, né, que ele compra através de um distribuidor e por aí vai. Tem essa relação em cadeia. Mas a grande barreira, inicialmente, era a questão do preço. Hoje, nosso preço está bem competitivo no mercado, tanto para on-grid, quanto para off-grid, quanto o inversor híbrido também. E toda nossa linha, a gente sempre é bem competitivo no mercado, em relação a preço e qualidade também. Tá? Essa aceitabilidade do sistema híbrido, ele já está sendo vencido, né? Já está sendo vencida essa barreira aí, porque a maior barreira era antes o financeiro e parte técnica. Hoje os dois, né, já estão sendo aí quase que liquidados. Sim. Entende? Então está sendo bem aceito. Inicialmente, o sistema com banco de baterias ele tem uma aquisição mais alta, né? Hoje o que torna caro um sistema de armazenamento de energia não é a aquisição do painel fotovoltaico, não é a aquisição do inversor híbrido, não é a aquisição da mão de obra, é a aquisição das baterias, né?
que hoje a realidade ainda está um preço mais alto, mas já reduziu bastante, então está bem mais fácil hoje em dia a fazer a aquisição do banco de baterias. Porém, o inversor híbrido hoje, ele pode atuar como on-grid e futuramente o cliente fazer a expansão, compra uma bateria, depois compra outra, Sim. E assim ele vai fazendo a escala do produto dele, né? A escala do sistema dele, é algo escalonável, entendeu? Então, isso é bem aceitável porque tem um uso tanto para o presente quanto o uso para o futuro. Perfeito. Entendeu? O cara que vai adquirir hoje um grid, por que ele não adquiriu algum sistema híbrido? Ele não precisa comprar bateria. Ele pode ter o híbrido lá na casa dele, por exemplo. Passei um ano, paguei meu equipamento, agora eu vou comprar uma bateria. Daqui a um ano, uma outra bateria. Ele vai se tornando cada vez mais independente da rede, né? Isso. E o nosso equipamento, ele ainda faz o paralelismo entre equipamentos. Então, por exemplo, hoje ele tem um equipamento on-grid, um híbrido on-grid, com uma bateria. O inversor suporta ali até 5 baterias. Certo? A limitação é por conta da BMS, né, que é a placa de controle da própria bateria, que é o gerenciamento. Então, um componente de até 5 baterias. Ele quer aumentar, ele quer expandir o sistema dele. Como que ele vai poder expandir? Ele compra outro inversor, instala mais uma quantidade de painéis e também bateria. E pode fazer escalonável da mesma forma. Pode instalar uma bateria, depois outra, até chegar ali no montante. Né? Isso falando de inversores híbridos monofásicos. Né? A gente tem aplicações comerciais, né? Então a gente tem banco de baterias aí comerciais industriais, na verdade. Banco de baterias a gente pode fornecer aí de mega, entendeu? Então a gente atende todo o mercado. Fala um pouquinho sobre essas baterias de grande porte, né? Hoje a gente sabe que tem containers de bateria. Isso. Explica pra gente qual é a diferença entre uma bateriazinha que eu coloco lá no meu inversor híbrido para um container de baterias. A composição de ter essa solução no container, que dentro do container a gente tem os bancos de baterias, né? Então tem container que suporta aí mais de 100 baterias, né? Faz ali toda a parte de conexão, tem parte de proteção também, parte da conversão do sistema, né? Porque vai sair uma energia corrente contínua para gerar em corrente alternada. Então, a diferença hoje é só a escala do produto, né? Por exemplo, você tem uma bateria que suporta, que tem um suporte de armazenamento de 5 kWh de energia. Da mesma forma que a gente tem essa bateria, a gente tem um container, que são várias baterias, né? Não do mesmo modelo, mas modelos semelhantes, que são várias baterias interligadas, e com isso, com a capacidade de armazenar aí de meio mega, 1 mega, 2 megas, e assim a gente vai escalando o tamanho daquele sistema. Entendi. Imagino que talvez entre aí alguns detalhes como refrigeração, né? Isso. Um sistema de controle talvez um pouco mais apurado na controle de carga, por exemplo. Isso. Tem um controle de carga, né? Que são grandes conversores de energia, né? E vai fazer toda essa parte do gerenciamento. E um ponto interessante que você falou a parte de refrigeração, eles são refrigerados, né? Então, existem ar-condicionados dentro dos containers. E além disso, ele também tem toda a infraestrutura de proteção contra incêndio. Então, por água e também por pó químico. Então, assim, a bateria deu uma falha, inicialmente eles já detectam, tem vários sensores dentro do container, dentro da arquitetura do container, tem vários sensores, sensor de fumaça, sensor de temperatura. Então, algo saiu do padrão aceitável, vai ser acionado a segurança, e além disso também é gerado ali o alarme, né? Então o sistema é possível identificar que tem um alarme, que a bateria de número tal tá com um tal problema. Quem compra hoje um container de bateria? Quem é o cliente desse produto? Então, um container de bateria são para aqueles clientes ali já do grupo A que precisam de um alto consumo de energia, né? Então, assim, na escala de 1 mega. A gente tem um case de sucesso que foi com a CPFL, tá? Que é o Campus Grid, o nome desse projeto. Na Unicamp, lá em Campinas, tá? Na Universidade de Campinas, a gente tem uma parte do campus que é abastecido por energia armazenada em baterias. E além disso, esse projeto ele conta com um sistema de gerador a gás. Então, ele pode fazer essa comutação. Então, ele pode usar o gerador a gás, pode usar o gerador com banco de baterias. E junto disso temos também a parte do sistema on-grid instalado. Então o sistema on-grid vai gerar energia, tem o autoconsumo instantâneo, o que não for consumido pode ser armazenado
no banco de baterias, entendeu? Então tem toda essa flexibilidade no projeto, entende? Legal, então eu imagino que seja até uma espécie de estudo, né, para a Unicamp ali, de alguma forma eles devam acompanhar também, ver esses múltiplos meios de geração e armazenamento de energia. Isso. Lá a gente tem 4 fontes. Nós temos a fonte solar, nós temos a fonte com banco de baterias, temos a fonte do gerador a gás e a fonte também da rede elétrica convencional da CPFL. Então, assim, esse sistema é bem completo, né? Ele realmente é um sistema híbrido, né? Tem várias fontes de energia. Legal. Então, não vai faltar suprimento de energia ali em momento algum. Para você que está nos acompanhando aí, eu te pergunto, tu já conhecia essa dinâmica, né, de investidores híbridos, por exemplo, que tem a possibilidade de não trabalhar só com energia solar, mas também com gerador a gás ou a diesel, como o Renato trouxe aqui? Conta pra gente, deixa aqui um comentário, fala pra gente se tu já teve alguma experiência nessa área, ou caso não, explica aqui que é uma novidade, né? É importante a gente ter essa pesquisa. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. Agora. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar, com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Estamos de volta ao segundo bloco do Energizei Cash aqui com Renato Cavalcante. Renato, conta um pouquinho aí da tua história, cara. A gente começou aqui o primeiro bloco, já falamos de inversor, de baterias, né? Que inclusive a gente entra ainda mais um pouco nesse assunto, mas se apresenta aí pra gente, qual que é a tua história, como que tu chegou nesse mundo? Então, eu tive o meu primeiro contato com a energia solar em uma integradora, né? Entrei a convite de um amigo, e aí comecei a trabalhar na parte de projetos, de homologação, né? Todo projeto on-grid aí tem que ser homologado. Então eu trabalhei nesse segmento há aproximadamente 1 ano, comecei em 2021. No final de 2021, recebi a oportunidade para ir para a Livoltec, que é uma fabricante de inversores, né, e outros componentes do segmento de energia.
E tô lá desde então. Essa fabricante, onde que ela se encontra hoje no Brasil? Qual que é a história dela? Bom, a Livoltec foi fundada em 2017. Ela chegou ao Brasil em 2020. Né? A Livoltec participa do grupo Hexin, que é um grupo multinacional chinês. A Livoltec também é uma empresa chinesa. A base dela fica em Hangzhou, na China. E esse grupo chinês ele detém da Livoltec e da Electra Energy Solutions. A Electra Energy Solutions, por mais que seja muito grande, mas poucas pessoas conhecem. Mas é uma fabricante de medidor, né? Então, medidor inteligente, medidores convencionais. Qual o público-alvo, qual o cliente da Electra Energy Solutions? 70% do mercado da venda de medidores de energia do Brasil é da Electra Energy Solutions. Então, todos os clientes que são as concessionárias, distribuidoras de energia, são nossos clientes. Então, CPFL, Copel, Enel, Equatorial. Então, todas as empresas do segmento de distribuição de energia compram nossos medidores, né? A gente tem grande fatia do mercado. Então, a Livoltec, ela está atrelada a esse grupo muito forte, né? Tanto o poder financeiro quanto o poder tecnológico. Tem um histórico bem longo, né, no Brasil. Isso, tem um histórico bem longo. A Electra Energy, ela foi criada em 2013, né? Foi adquirida totalmente aí pelo grupo Hexin em 2013 e fabrica em média 500 a 600 mil medidores por mês. A nossa fábrica ela funciona nos 3 turnos. Então, caramba, tem tanta coisa para medir assim. A gente, além desses medidores convencionais, que são produção massiva, a gente também tem projetos como a rede inteligente, né? Então, são medidores que eles enviam a própria leitura mensal para um banco de dados da concessionária. Então, a gente também tem esse tipo de projeto, então não precisa o leiturista estar passando ali todo mês fazendo a leitura de cada casa. Sim. Né? Então, como que funciona a comunicação desses mecanismos? Então, internet? Acho que fica essa curiosidade das pessoas, né? Radiofrequência, né? É uma rede chamada Wi-SAN, que foi desenvolvida pelo próprio grupo. Qual o nome? O Wi-SAN. É um tipo de Wi-SAN. rede. Uma frequência de rede. E é um protocolo de comunicação que foi desenvolvido especialmente para isso? Para esse projeto, ele é desenvolvido para isso. Então, legal. A gente tem os APs, que são os concentradores, temos os relés também, né, que são os repetidores ali de sinais. Uhum. E, além disso, os próprios medidores, eles também fazem a repetição do sinal. Então, um medidor acaba jogando ali um sinal para o outro e isso vai construindo essa rede inteligente, legal. Até chegar no hub central ali, que vai concentrar todos os dados e enviar para o sistema da concessionária. É como se um medidor ajudasse a reforçar o sinal do outro. Justamente. Parece aquele dispositivozinho da Apple, né? Eu não lembro o nome agora, que é tipo uma tag, acho que é AirTag, se não me engano, AirTag, né? que um ajuda o outro, né? A se comunicar. Vai melhorando ali a comunicação, justamente. Legal, interessante. E são esses nossa linha de medidores inteligentes que nós fabricamos. E de onde que vem tanto medidor para ser fabricado assim? Cara, a gente está falando de um consumo apenas local, a gente está falando internacional? A gente fabrica aqui a nível Brasil, então a gente vende a nível Brasil, mas a gente também exporta para a América Latina. Então, Colômbia, Peru, Bolívia, a gente tem clientes, né? Então temos medidores instalados lá também, mas o maior consumo, né, é no Brasil, porque 70% do mercado é da Electra Energy Solutions. Legal. Fala pra turma onde que fica a Electra. A Electra Energy fica na BR-116, né, aqui no estado do Ceará, tá? Na cidade de Itaitinga, que é a região metropolitana aqui de Fortaleza, tá? E a Electra Energy, junto da Livoltec, né, e o grupo Hexin como um todo, nós temos outros escritórios, né? Nós temos escritórios aqui em Fortaleza, temos escritório em São Paulo, um escritório comercial, temos um escritório e um centro de treinamento da Livoltec em Curitiba, nós temos em Manaus um escritório e a primeira fábrica de inversores do Brasil da Livoltec. Então, aqui no Ceará nós produzimos medidores de energia, em Manaus nós vamos produzir inversores on-grid, inversores off-grid, todo esse segmento, né? E futuramente também, uma fatia do mercado que a gente vai atender é a produção própria de bateria aqui no Brasil. Legal, então além do medidor que já é fabricado localmente, os inversores já estão ali numa fase de início de fabricação. Isso. A nível Brasil. Já estamos com teste piloto, nossa fábrica foi inaugurada em julho desse ano e já temos o lote piloto sendo fabricado. Né, isso traz benefícios fiscais de alguma forma para o comprador? Isso deixa o equipamento mais competitivo ou não necessariamente?
Ele vai trazer mais competitividade no mercado, como facilidades também em aquisição de financiamento. Sim. Né? Então, seja financiamento para uma usina de pequeno porte, uma usina de grande porte. Então, tudo isso vai ser flexibilizado por estar sendo um produto 100% fabricado aqui no Brasil. Legal. E também o preço, claramente, vai ser mais competitivo. Tem uma logística mais barata. Uma né? logística mais barata. E, além disso, a gente vai ter alguns benefícios, né, fiscais. Então, isso traz com que a gente consiga reduzir o preço, não do produto, não da qualidade do produto, mas reduzir o preço em benefício fiscal. Legal. E só por curiosidade, eu nem sei se você tem essa resposta, mas por que Manaus? Manaus por conta do polo industrial e também a questão de todo o benefício fiscal, né? Então, ficaria muito mais viável a produção lá. Legal. Isso, o grupo todo, né, fizeram bastante estudos, né? Eles não chegaram e pensavam, vou investir numa fábrica em Manaus. Né? Então, eles estudaram bastante e viram que Manaus seria a cidade ideal para fazer essa expansão aí. Maravilha, então agora conhecemos um pouco mais da história da Livoltec, da Eletra, já conhecemos um pouco da sua história, inclusive, né? E vamos falar de soluções. Então, você hoje está ali na linha de frente nessa área de soluções. O que é essa área? Explica para a turma. Então, eu atuo como especialista em soluções. Os nossos clientes, né, os integradores, eles têm algumas dúvidas ali perante aos nossos produtos. Eu estou com um banco de baterias, ele quer saber como que ele pode conectar esse banco de baterias, como que ele deve oferecer a solução para o cliente. Então, a ideia da solução é trazer mesmo benefício para o cliente, né, por meio do segmento energético. Então, seja o cliente de pequeno porte que precisa de um off-grid, ou um cliente que precisa de um sistema híbrido de energia com armazenamento em baterias, seja o cliente em larga escala, né, que é o comercial e o industrial. Então, a gente tem desde cabine de baterias até os containers de baterias. Então, nós temos cabine de baterias que fornece 300 kWh de bateria, mas nós temos também os containers que fornecem 1 mega, 2 mega, 3 mega, 4 mega e por aí vai. A gente vai escalando o produto a cada mega. Então, a gente tem container de 20, 40 pés que tem o armazenamento de energia. Então, são essas soluções. Tem alguma atividade que vocês realizaram recentemente, aí no último ano, que tá fresca assim na memória para tu contar um pouco aí? Então, a gente está atuando bem forte também no segmento de eletromobilidade. Então, nós fabricamos carregadores veiculares, tanto o carregamento em corrente alternada, que é o que tem a venda em larga escala, né? Por conta que hoje em dia tem 10 pessoas ali, 8 vão ter um carregador veicular, eles vão utilizar ali um carregador residencial, é o carregador mais acessível, que é o de corrente alternada. Mas temos também o de corrente contínua, né, que são carregadores de maior porte. É a supercarga, né? A supercarga, justamente. Inclusive, nós temos um case onde nós temos um carregador que ele é capaz de carregar um veículo por completo, por exemplo, um Dolphin, ele consegue carregar o veículo por completo em 40 minutos. Entendeu? O que levaria 6 horas, 7 horas no carregamento convencional, esse equipamento carrega em 40 minutos. Então, o cliente está ali, vai tomar um café e deixa o carro carregando. Em 40 minutinhos o carro está completamente carregado. E se eu não tiver 40 minutos, você me falou que tem um tempo mais curtinho ainda, né? Isso, nós temos uma carga, porque os carros eles aceitam uma carga extremamente rápida, né? Em torno ali de 0 até 60%, 70%. Depende muito do veículo. Muito do modelo. O pessoal me pergunta muito, quanto tempo carrega esse carro? Eu falo assim, quanto tempo carrega um carro elétrico? Tá, mas qual que é o carro elétrico? Qual é o conjunto de baterias que ele tem? Tudo vai depender muito do conjunto elétrico daquele veículo. Mas, em média, ele consegue carregar 70% do veículo aí em 20, 25 minutos. Então, legal. Rapidinho ele que consegue... é suficiente para eu parar, tomar uma água, fazer uma ligação. Claro, 20 minutos eu tenho a maior parte do... 20 e poucos minutos eu tenho a maior parte do meu carro recarregado, né? Isso. E aí vai dar uma autonomia de, no mínimo, aí, 200 km. Então, 20 minutinhos para você rodar 200 km não dá para rodar ruim, bastante, né? Dá para rodar bastante, É um tipo de carregador que eu imagino que não seja algo portátil, né? Não, ele não é portátil. Ele é, inclusive, nosso design, ele é semelhante a uma bomba de combustível, então você sente mesmo ali como se estivesse ali aqueles comerciais que a gente vê ali americano, que a pessoa chega, tira aqui a bomba do combustível e abastece o próprio veículo. Vai ser semelhante ao nosso equipamento. Então, o próprio motorista lá retira, conecta no veículo, pluga.
A depender do tipo de carga, como esses equipamentos de carga rápida são carregadores em corrente contínua, eles têm um preço de aquisição mais alto e é algo voltado muito para o comercial. Então, isso é uma metodologia de mercado, né? Então, ele, a depender, pode aproximar um cartão, que a aproximação é RFID, ou pode escanear um QR Code, entrar num sistema, fazer o pagamento, quer carregar o veículo por tanto tempo, e aí ele vai fazer a plataforma faz toda a automatização e faz o pagamento via cartão de crédito, via Pix, vai depender do desenvolvedor, né, na verdade, da plataforma, e com isso ele vai carregar o veículo e faz o pagamento, ou seja, ele é beneficiado por carregar rapidamente, e o cara que instalou lá, que investiu, é beneficiado em ter aí mais uma metodologia de lucratividade. Então, você está me dizendo que, por exemplo, o que é que a gente está sempre pensando em negócios, né? Então, quando você me conta isso, eu imagino que se eu quiser comprar da Livoltec um mini posto de combustível, só que no caso elétrico, e montar um negócio de recarregamento ou recarga de carro elétrico, existe essa tecnologia e esse produto disponível? Existe, a gente tem essa tecnologia, já temos esse produto, temos alguns produtos desses rodando, inclusive, já funcionando. Aqui em Fortaleza mesmo, nós temos um exemplar disso, onde o cliente ele monetiza bastante através dessa metodologia de carregamento. E é até legal falar dessa monetização, né? Esse final de semana não, minto. 2 dias atrás eu participei de um workshop com um amigo, e era um workshop sobre usina de investimento, né? Onde a gente constrói, inclusive a gente faz muito isso aqui, a gente constrói uma usina, produz energia, aquela usina a gente divide, eu gosto muito de dizer assim, a usina é como se ela fosse um prédio comercial, e pedaços dessa usina é como se fossem salas comerciais dentro de um prédio comercial. E a gente aluga essas pequenas salas comerciais dessa grande usina para um proprietário de uma loja, de um estabelecimento que, por exemplo, não tem onde instalar painel solar ou não tem capital para investir no equipamento. Então ele vai lá, aluga um pedaço daquela usina, ele passa a ser o responsável por aquele pedaço ali do ponto de vista de energia apenas, né? E esse aluguel gera para ele uma economia nos custos com a energia dele de 10% a 20%. E aí a gente participou desse treinamento e eu achei interessante porque é o seguinte, aqui, nesse modelo de negócio de usinas, é possível você monetizar hoje, falando assim bem grosseiramente, de uma forma 100% líquida, 50 centavos a um pouco mais do que isso num quilowatt-hora, né? Se a gente for transformar esse aluguel num quilowatt-hora, ficaria algo nessa magnitude, 50, 60 centavos, e vai depender muito do estado, né? Onde a pessoa se encontra. E aí ele pegou e preparou o melhor pro final, ele disse assim, cara, nesse modelo de negócio aqui é top, tu consegue ter um retorno de investimento de 1,5% a 2,5%, e eu comprovo isso porque é o número que bate no nosso retorno das nossas usinas. Só que ele, nesse mercado de recarregamento, ele consegue monetizar 1 kWh em R$2, R$2,50. Isso. Ou seja, pode chegar até 5 vezes mais o valor que ele, entre aspas, monetiza, eu ia dizer vende, né? Mas eu evito usar essa palavra. Não pode vender energia. Mas o valor que ele monetiza dentro do aluguel dele lá. Então, eu acredito que é um mercado que ainda não tem uma figura central, né? Eu percebo que ainda não tem, assim, aquele grande nome, aquela grande marca que saiu na frente. E eu imagino que alguém está na mão de alguém nesse exato momento, enquanto a gente conversa, construir o próximo Shell, só que é o Shell da energia, tá entendendo? O próximo posto BR, o Ipiranga da energia. Justamente. Né? Eu imagino que nesse momento existe uma corrida aí de mercado acontecendo e alguém vai buscar essa fatia. Mas independente de quem faça um nome na frente, eu enxergo que tem bastante espaço para se empreender dentro desse segmento. Sim, se for interessante, né? Tem alguém, inclusive, recentemente, a gente conseguiu, né, alcançar aí um marco de uma venda de aproximadamente 5 containers. Então, assim, já tem um investidor aqui do Ceará que vai expandir bastante essa operação com carregamento veicular. E não só carregamento veicular, onde é um outro ponto da solução que a gente consegue ingressar. Além do carregamento, a gente consegue instalar sistema solar, armazenamento de energia. Então,
a gente consegue fornecer um combo totalmente ali pro nosso cliente. Sim, eu não preciso nem necessariamente, a energia não precisa nem vir de energia solar, né? Se eu tiver um gerador diesel, por exemplo, ou a Justamente. gás, eu consigo também injetar e recarregar as baterias. Por exemplo, uma situação hipotética que ele tem ali uns 8 carregadores veiculares, ali quer ter pelo menos 2 funcionando 100%, mas a qualidade de energia da rede elétrica não é tão boa, né? Às vezes é um final de linha, um final de rede, enfim. Ele pode ter um sistema lá com banco de baterias para atuar como backup, né? Como um super no break, digamos Sim. assim. Então faltou energia, mas ele tem dois carregadores veiculares que ainda vai monetizar para ele. E o interessante é que não existe um preço ainda no mercado, né? 100% assim, fechado. Não, tem que vender a recarga por tantos Sim. reais. Não tem, ele vai pôr o preço que ele E o quiser. pior é que é tão barato encher um tanque de um carro elétrico que esse preço, na minha visão, comercialmente falando, tem que ser alto. Sim. Né? Se falou essa coisa de 2,50, eu acho que isso não é um teto, não. Porque o valor final do encher esse tanque, que vai dar de 200 a 400 quilômetros de possibilidade, né, daquele Sim. carro dirigir, ainda é infinitamente barato do que se você convertesse a gasolina, né? A gente fazendo uma conta aqui, né, uma conta de mesa de boteco, a gente vendendo ali a recarga a R$2 cada quilowatt, um veículo que tem uma bateria de 60, mas utilizou 40, ele carregou ali quase 100%, aproximadamente ali 70% da bateria dele, por R$80, né, Uhum. usando 40 kWh. Exato. E aí vai rodar mais de 200 km. E se ele fosse jogar uma gasolina, provavelmente a gente está falando uns R$300, né? Dependendo do carro. Dependendo do veículo, no mínimo, né? Cara, legal. Você que nos acompanha aí, me fala, tu já tem carro elétrico? Ou de repente quer empreender nessa área aí de ter o próximo posto Ipiranga da energia, né? De elétricos? Conta aqui pra gente. A gente está indo para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Manda a tua pergunta. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Sou Energy. O solar é agora. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline.
Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, aqui falando sobre energia e eletromobilidade, hoje com o Renato Cavalcante. E Renato, energia é um negócio que geralmente, muitas vezes pela questão do Brasil é um país continental, né? E quem está mais distante dos grandes centros de distribuições costumam ser aquela turma do interior, o pessoal que trabalha no agro, fazendas e tudo mais. Muitas vezes a qualidade da energia não chega a melhor possível nesse público. Dentro dessas soluções que a gente conversou aqui, tem algo que minimize essas dores desse público? Temos sim. Temos o armazenamento, né, através dos bancos de baterias. Então, vai depender muito do porte daquele produtor. Por exemplo, um produtor rural do agronegócio, se ele é um de porte grande, o caso que vai servir para ele já pode ser algo ali focado ali na parte dos containers de baterias. Mas a gente atende também o pequeno produtor. Então, dá para ele ter um sistema com um sistema híbrido, né, mas pode atuar também como somente puramente off-grid, trifásico, e aí consegue fazer banco de baterias aí de 70, 80 kWh. Vai depender muito ali do que ele vai necessitar, né? Muitos até me perguntam, essa bateria dura quanto tempo? Aí depende do que está sendo consumido, né? Depende das cargas conectadas. Mas se a chave estiver desligada, deve durar uns 2 anos, né? Se a chave estiver desligada, ela vai durar bastante tempo. Legal, legal. Cara, quem quiser conhecer mais a Livoltech, né, o grupo que você representa, onde que ele deve buscar, né? E fala um pouco mais também sobre o grupo. Então, o grupo Livoltech, né, a gente pode acessar o site Livoltech Brasil, né, a gente está bem ativo aí nas redes sociais, Instagram também, como Livoltech Brasil, tá? No nosso site é possível acessar informações como o nosso suporte técnico. Então a gente tem suporte técnico. Hoje no nosso suporte técnico nós temos atualmente 12 engenheiros, né? Geralmente são engenheiros eletricistas ou engenheiros de energias, trabalhando focados só em atendimento de pós-vendas. Então assim, nós temos aqui em Fortaleza, nós temos 7, nós temos em Curitiba, temos 2 em Curitiba, temos 2 em Manaus e temos 1 em São Paulo. Então, totalizando aí 12 engenheiros no suporte técnico e também com a possibilidade de expansão, já que a gente vai ter o nosso escritório em Belo Horizonte também. Então, assim, a ideia é sempre estar o mais perto do cliente possível, né? Tanto o escritório comercial quanto o escritório de engenharia, tá? Legal, e essa proximidade ajuda muito a dar velocidade, né, nas soluções. Sim, ajuda bastante. Além disso, a gente tem um centro de distribuição em Fortaleza e também um centro de distribuição em Curitiba. Então, a gente já consegue atender basicamente as 2 pontas do país. Então, assim, os nossos clientes, ali, os distribuidores de produtos fotovoltaicos, se ele for da região sul-sudeste, consegue ser atendido rapidamente pelo CD de Curitiba. Se for mais focado aqui norte-nordeste, a gente consegue fornecer a partir da mente do nosso CD do Ceará. E assim, além do nosso time de 12 engenheiros de suporte técnico, nós temos também um time com 7 engenheiros somente focado na parte de soluções. Então, assim, o cliente entra em contato, ele traz uma oportunidade, a gente explica como ele pode estar atendendo, a gente tem uma gama muito grande de produtos, né? Então, a gente tem inversores aí de 3.3 kW, de 2.2 kW até 125 kW, né? Isso trabalhando aí em tensões mais baixas, como 220 ou 380. Nós temos inversores também, o High Voltage, que trabalha na classe dos 800 volts, enfim. Então a gente tem uma gama de produtos muito grande. Então, para atender toda essa gama de produtos, além também da gama de produtos de eletromobilidade, a gente tem que ter um time muito grande para atender aí todos os produtos e não deixar nenhum cliente com dúvida, não deixar nenhum cliente na mão. Maravilha. Renato, queria te agradecer por esse papo, né? Contar um pouquinho aí da história, das tecnologias que vocês estão envolvidos, e queria abrir para você dar uma mensagem final para quem está nos acompanhando até aqui. Agradeço aí, é uma satisfação imensa estar aqui nesse podcast que é bem conhecido no setor, né? E acompanhe a gente nas redes sociais, Livoltech e Power Brasil, tá? E tragam as dores dos clientes e a gente vai estar fornecendo soluções. Com a Livoltech vocês não vão ficar sem solução de forma alguma. A gente sempre tem algo inovador no mercado.
Inclusive, uma curiosidade, né? A gente estava falando agora há pouco em off, você foi um dos alunos da Universidade do Integrador, né? Isso. Em 2021 para 2022, adquiri um curso, então a gente já conhecia alguns produtos aí da Universidade do Integrador, do Instituto Solar como um todo. Legal. E aí, você falou, na época até, acho que estava na universidade ainda, né? Isso. Na época eu estava na universidade, inclusive, nessa época, né, que eu adquiri o curso, isso me ajudou bastante no meu início lá do segmento de energia solar. Então, Na integração. Então, eu adquiri o curso na época que eu estava começando mesmo, eu estava engatinhando ainda, e isso me ajudou muito. Maravilha. Cara, muito sucesso aí na empresa, nos negócios, na sua vida pessoal e profissional também, né? Obrigado por esse papo. E para você que nos acompanha até aqui, obrigado pela tua atenção, pelo teu acompanhamento. Não esquece de deixar a tua mensagem aqui embaixo. E como eu sempre falo, você tem uma obrigação nesse programa. É pagar o pedágio. O pedágio é muito barato. Pega o link desse episódio, manda para 2 grupos teus no WhatsApp e compartilha. Importante a gente levar esse tipo de informação para o máximo de pessoas possível. Grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.